Nós agora vamos discutir esta questão de uma nova ordem mundial. Como nós vimos em Apocalipse capítulo 17, os reis do mundo dão o seu poder à besta. No livro Chaves desse Sangue, Malachi Martin nos conta que o maior gigante geopolítico da nossa época é o Papa. Ele diz, em sua viagem à Polônia, pouco mais de 8 meses depois de sua eleição, ele assinalou a abertura do jogo final do milênio. Ele se tornou o primeiro dos 3 jogadores a entrar na nova arena geopolítica. Ele disse que o Papa João Paulo entraria na área do jogo final do milênio como algo mais do que um gigante geopolítico de nossa época. Ele era e continua a ser o servo sereno e confidente do grande plano. E essa é a linguagem secreta da maçonaria. Aqui está o Papa João Paulo II com a comissão trilateral. E aqui está o Papa João Paulo II com B'nai B'rith, o maçom dos judeus. E esta é uma fascinante figura representativa, com ele no centro, controlando as mais poderosas correntes de pensamento do mundo. Porque é isso que este símbolo nos diz. Nós vimos em Apocalipse 17 algumas figuras dos poderes do mundo entregando-se ao papado. Lech Walesa, sendo honrado por seu trabalho como anfitrião do povo. O encontro entre Bush e Gorbachev em Malta, George Bush o chamou assim, um portal para um novo milênio de liberdade. E isso foi saudado como a construção de um novo mundo. É uma grande ideia, uma nova ordem mundial, na qual diferentes nações se aproximarão por uma causa em comum. Somente os Estados Unidos têm o posicionamento moral e os meios financeiros para sustentá-la. Então querem criar esta nova ordem mundial. Apocalipse 13 disse que a besta que sai da terra seria o poder que realizaria isso. Bush confirma isso para nós. Em 1990, o Nobel da Paz foi para Gorbachev porque ele perdeu o seu país. E ele se tornou o homem da década. E os velhos símbolos, que são os símbolos da maçonaria, do Império da Alemanha Oriental, foram removidos. Os emblemas comunistas desapareceram. O Jornal de Pretória, de 20 de agosto de 1999, relata o encontro de 63 países sobre o neoliberalismo. Fidel Castro dá um sinal maçônico. Aqui está ele com o Papa. Todos estes assim chamados países que são contra o estabelecimento são contra apenas no sentido em que eles estão jogando o jogo do hegelianismo. Tese, antítese. Mas por trás dos bastidores, todos pertencem ao mesmo clube. Vamos tentar provar isso. Fidel foi significantemente influenciado pelo jesuíta Armando Lorente e também por Alberto de Castro. De Castro admirava Franco. Fidel foi muito ativo em uma organização jesuíta similar aos escoteiros mirins, chamada Os Exploradores. Onde quer que surja um movimento totalitário, quer seja comunista ou nazista, sempre há um jesuíta no papel de conselheiro ou líder. Em Cuba, era o padre Armando Lorente, amigo de Fidel, de Emmanuel Johnson. Então, esqueçam da ideia de que Cuba era contra o Papa. Um jesuíta estava por trás dos bastidores. Estavam jogando o jogo da tese e antítese. Quando os tiranos caem na Romênia ou no Panamá ou nesses países, esses tiranos eram colocados no lugar para criar um sistema de temor e caos. E então eles são removidos e o povo fica feliz em entregar as suas liberdades civis. Nós já vimos este vídeo aqui, em que o Papa recebe honra de Bill Clinton por seu papel em terminar o Império Comunista. 2.400 fiéis estavam aqui para recepcioná-lo. Ele está acenando à multidão. O arcebispo Regal está junto com o Papa. Eles cumprimentam a primeira-dama.
Nós honramos vossa santidade por ajudar a criar uma revolução de valores e de espírito na Europa Central e na antiga União Soviética, libertando milhões para que possam viver por sua consciência e não pela coerção, e nos libertando a todos do constante temor da guerra nuclear. Em nome de todos que aqui estão reunidos, de fato, em nome de todo o povo da nossa amada nação, nós o recepcionamos de volta à América. Senhores e senhoras, Sua Santidade o Papa João Paulo II e o vice-presidente dos Estados Unidos e o arcebispo. O Papa diz que a comunidade europeia foi enviada por Deus. Jornal Daily Telegraph, 3 de dezembro de 1999. Isso é fascinante. Konrad Adenauer, que era o chanceler alemão naquele tempo específico, quando isto foi planejado, bem, ele vai ser canonizado santo. Vocês acreditam nisso? Ele vai ser canonizado como santo por seu trabalho. E o Papa declara que a comunidade europeia foi enviada por Deus por causa dos princípios católicos romanos. Todos eles serão chamados de santos. Agora, para conseguir realizar a União Europeia, eles usaram Maastricht. Maastricht é uma pequena cidade num país protestante, na Holanda. E o simbolismo usado foi interessante. 12 estrelas. Elas representam também as 12 estrelas que você vê no livro do Apocalipse. Só que eles as aplicam a Maria e não à mulher de branco. É também fascinante que a União Europeia publicou um pôster que foi colocado em toda a Europa. Ali vemos a Torre de Babel em construção. Conseguem enxergar? Isso foi colocado em toda a Europa. E as estrelas estavam de cabeça para baixo, representando o bode de Mendes, isto é, o satanismo. Esta é a nova Torre de Babel. E os altos políticos franceses disseram: nós estamos construindo uma nova Babel. E eles enfatizaram isso com este pôster. E disseram: desta vez ela será bem-sucedida. O novo parlamento da Comunidade Europeia foi construído exatamente como a Torre de Babel. De fato, ele tem uma placa do lado de dentro, ou um pôster, que diz precisamente isto. E há todos esses andaimes aqui para indicar que ela está em construção. Isso é muito arrogante. Esta é a nova carteira de identidade da Europa. E se você a virar de cabeça para baixo, o que você vê? Você vê o bode de Mendes. Eles modificaram um pouco os chifres para dar um outro simbolismo. O simbolismo do assento da terra. Mas as expressões faciais internas do bode são muito visíveis, discerníveis. E o significado disso aqui eu prefiro não dizer. Se nós olhamos os altos políticos da Europa, aqueles que desempenharam um papel em tudo isso, eles são todos maçons. Aqui está um aperto de mão maçônico entre Schroeder e Kohl. Isso significa que os novos maçons estão assumindo quando os velhos maçons se aposentam. Assim como nós vimos que Kerry pertence ao Caveira e Ossos, e o atual presidente é um membro da Caveira e Ossos, não importa quem vai vencer. Sempre será um maçom substituindo outro. Todos eles mostrarão que eles fazem parte do mesmo sistema. Quando a União Soviética caiu, o novo emblema que foi adotado foi este: uma águia de duas cabeças. Vocês sabem por quê? A águia de duas cabeças é o símbolo da maçonaria. E isso, obviamente, mostra quem está de fato no poder. As rainhas, os reis do mundo, como nós vimos, todos eles são altos maçons e submetidos ao pontífice de Roma. E quanto ao Islã, nós fizemos uma palestra para mostrar a intriga da religião islâmica e da religião católica que ocorre por trás dos bastidores. Tudo controlado pelas sociedades secretas. Tudo tem apenas um objetivo e um objetivo apenas: a sujeição a Roma. Então, o que dizer dessa guerra com o Islã? Quem são estas pessoas que controlam os cordões das marionetes no mundo? E por que as pessoas estão sendo esfregadas entre eles?
Quando nós falamos sobre as estrelas de rock, quando falamos de pessoas como Bono, quando falamos de líderes políticos do mundo, todos parecem estar prestando reverência ao César papal. Do Oriente ao Ocidente, o mundo islâmico está sendo atualmente estabelecido como antítese no mundo religioso, colocado contra a cultura judia e cristã. Mas disso sairá uma síntese na qual todos se unirão. Aqui está um website. Bem, de fato o website está aqui embaixo. E esse aqui descreve com precisão quem é quem no zoológico. Adam Weishaupt, John Jacob Astor, Albert Pike, Andrew Carnegie, Irene DuPont, W. Averell Harriman, Bertrand Russell, Ted Kennedy. Esses são os Illuminati de ontem e hoje. George Bush, é claro, membro da Caveira e Ossos. Esta é uma suborganização do capítulo 322 de uma organização alemã, portanto, Illuminati. Mark George Bundy, Otto Habsburg, Walter Freeman, Lee Teng-hui, Hillary Clinton, Alan Greenspan, David Rockefeller, Edmund Rothschild, Peter Wallenberg. Esses são os banqueiros deste sistema. Os negociadores, Lord Peter Carrington, Jimmy Carter, Henry Kissinger, Lord David Owen, Richard Holbrooke. Esses são todos maçons de grau 33. Cavaleiros de Malta, Bilderbergers, o Comitê dos 300. Todos eles pertencem ao mesmo clube. E se nós olhamos Franklin Roosevelt, Cecil Rhodes, Frederick Engels, todos estes, Leon Trotsky, Joseph Stalin, Karl Marx, J. Edgar Hoover, todas essas afiliações pertencentes à loja do Grande Oriente. Lenin pertencia à loja do Grande Oriente. Harry Truman era maçom de grau 33. Willy Brandt também. Winston Churchill também. Nós já vimos muitos destes antes. Helmut Kohl pertencia ao Comitê dos 300. François Mitterrand, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat. Esses são detalhes fascinantes. Shimon Peres, Ronald Reagan, George Bush, Gerald Ford. Eu já mostrei para vocês a assinatura de Ford e vocês viram que ele é um maçom de grau 33. Aí está, eu fotografei isso na loja. E a família Carter, Schroeder, Netanyahu, Gorbachev. Ali está Saddam Hussein, listado como um maçom de grau 33. Agora, isso é estranho, você não acha? King Hussein, Al Gore, Tony Blair, todos eles. Olhem para Saddam Hussein aqui. Aqui está uma foto de Saddam Hussein. E esta foi a foto que foi transmitida pela televisão durante a guerra. Agora, naquela época eles diziam que eles não tinham certeza se isso tinha sido gravado antes. Isso quer dizer que essa fita pode ter sido gravada antes da guerra? Porque se eles eram iniciados, eles saberiam muito bem quem é quem e o que vai acontecer. Agora, há um rumor muito interessante sobre este homem. Deem uma olhada no seu rosto. Prestem atenção que ele não tem barba. A CIA e o Serviço Secreto disseram uma vez que poderia ser um dublê. Poderia ser um dublê, mas ainda assim foi isso que foi mostrado. Ele sempre teve essa aparência. Ele nunca teve uma barba. Era assim que ele se parecia. Na operação de libertação do Iraque, o dublê de Saddam teve problemas. O líder da oposição diz que Hussein morreu de câncer em 99. Isso foi publicado em 26 de março de 2003. Moslem al-Assadi, um médico que vivia em exílio no Irã, disse que ele crê que o verdadeiro Saddam morreu em 99 de câncer. O verdadeiro Saddam morreu porque ele tinha câncer nos nódulos linfáticos. E desde a sua morte em 1999, eles só estão mostrando os seus dublês. Ele disse isso a um jornal italiano, Corriere della Sera. Essa é uma história fascinante. Se Saddam Hussein estava realmente morto e as outras eram histórias que foram gravadas antes, então quem está governando em seu lugar? Seus filhos, sua esposa, seus outros filhos, estavam todos lá. E é fascinante para mim que no momento que a guerra começou, a Inglaterra e os Estados Unidos foram lá, e a esposa e os filhos de Saddam Hussein, exceto os 2 filhos que estavam no governo, foram retirados e levados para o exílio. Onde? Na Grã-Bretanha.
Então, o país que está atacando tira a família, toda a família de Saddam, e lhes dá um exílio político na Grã-Bretanha. Isso é muito estranho. Agora, se ele estava morto e eles estavam usando dublês, e se eles estavam realmente governando através dos filhos, e eles mostraram esses corpos aqui de indivíduos que receberam balas e que ninguém sabe quem são, quem é que pode dizer se isso aqui é verdadeiro ou não? Apesar da referência a Qasar, a inteligência britânica pensou que a transmissão pode ter sido gravada antes. Isto é fato. Nós todos sabemos que ele passou muitas horas recentemente gravando várias mensagens. Nós temos que fazer um pouco mais de análise do que de fato ele estava dizendo para ver se ou não aquele era de fato Saddam Hussein. O ministro da Defesa britânica, Geoff, contou aos repórteres que o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, tinha expressado a mesma suspeita. Eu acho que há algumas dúvidas se de fato esta fita é velha ou se ela é nova e baseada em eventos recentes. Publicado em março de 2004. Então, esses dois serviços secretos questionam esses fatos. Eles dizem que finalmente encontraram um esconderijo de Saddam Hussein, um lugar muito desprezível. Então, eles prendem o homem e mostram em cadeia nacional de televisão. Depois disso, ninguém ouve muita coisa. E ele tem essa barba maravilhosa, uma barba magnificente. Agora, se a anterior foi gravada durante a guerra, então eles devem ter o tônico capilar mais eficiente que a humanidade concebeu. Ele poderia se tornar um multizilionário se ele patenteasse esse tônico capilar capaz de fazer uma barba crescer assim. Eles usavam pelo menos 3 dublês. Ninguém sabe quem era esse homem. E dizer que fizeram testes sanguíneos, quem é que pode dizer que confia nos laboratórios que fizeram isso? E ainda assim ele aparece na lista como um maçom de grau 33. Há muitas dúvidas com respeito a este homem e não há evidência, exceto por sua família, de que ele não esteja bem tranquilo em algum exílio. A realeza também é maçom. O príncipe Bernard da Holanda pertence ao Comitê dos 300. E aqui a princesa Beatriz e o príncipe Bertil, a rainha, é claro, o príncipe Philip, todos eles são maçons. Joseph Mengele, Walt Disney, todos esses indivíduos. Aqui está o Duque de Kent, dando o aperto de mão maçônico debaixo do escudo maçônico. Atualmente, ele é um grão-mestre. Então, ele é o maçom mais elevado do momento. Porque o rei não pode ser. Um príncipe tampouco pode ser um grão-mestre. E ele, atualmente, é o grão-mestre. Então, aqui está o maior adorador de Lúcifer no país no momento. Os líderes políticos também são maçons. Bill Clinton, todos esses, nós já falamos deles. Nós não temos que falar disso de novo. Jesse Helm, Goldwater, Al Gore, todos eles. E eu estou colocando as páginas da internet. E há muitos livros que provam isso. Estou dando os nomes. Então, todo mundo que é importante nesse mundo, todo mundo que tem influência na esfera política, está envolvido com essas operações clandestinas. Nós vimos na palestra de Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 13, como haveria uma união sagrada e como os Estados Unidos eventualmente se tornariam a casa de força para propiciar uma nova ordem mundial. Aqui está o encontro de Gorbachev em Malta, que foi chamado de Portal para um Milênio de Liberdade, como vocês se lembram. E os iniciados vieram para este grande movimento em direção a uma nova ordem mundial. Agora vamos dar uma olhada neste vídeo no qual George Bush tem algo a dizer sobre esta questão. As instituições da liberdade estão adormecidas, mas as Nações Unidas podem lhe conceder uma vida nova. Essas instituições têm um papel crucial na nossa busca por uma nova ordem mundial. Uma ordem na qual nenhuma nação precisará entregar um jota de sua própria soberania. Uma ordem caracterizada pelo governo da lei e não o governo da força. Então ele está dizendo aqui que as nações não vão precisar entregar um jota da sua soberania, mas que todas elas precisam entrar na nova ordem mundial. É isso que ele está dizendo.
Está aí, diretamente da boca dele. Então, esse terrível incidente ocorreu. E houve muitas mortes. Um incidente muito estranho. Mas antes de falar sobre isso, vamos historiar um pouco. Os Estados Unidos estavam com um problema, porque eles queriam introduzir leis antiterroristas. Mas não havia nenhum terrorismo de verdade nos Estados Unidos. Então, de repente, um edifício em Oklahoma, em 19 de abril de 1995, foi destruído por explosões. E eles descobriram um homem, Timothy McVeigh, que trabalhava sozinho, dizem eles. Ele derrubou esse edifício ao estacionar uma van cheia de explosivos do lado de fora. E ele destruiu o edifício completamente. Esse é o relatório oficial. Lá dentro havia mulheres e jovens e crianças. Se alguma coisa pode ganhar a simpatia do povo, bem, são estas pessoas. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Embora as autoridades oficiais informem que uma segunda bomba foi encontrada dentro do edifício federal na cidade de Oklahoma, foi uma explosão às 9 horas da manhã que causou este estrago que você está vendo aqui. A primeira bomba que estava no edifício federal explodiu, e vocês veem o dano que ela causou aqui. A segunda bomba foi encontrada e desarmada. E a terceira bomba foi encontrada e eles estão desarmando a bomba nesse exato momento enquanto nós falamos. E eu entendo que tanto a segunda quanto a terceira bombas, se vocês conseguem imaginar isso, era maior do que a primeira bomba. Então vocês ouviram em cadeia nacional que havia uma segunda bomba. E a primeira bomba causou o dano que vocês veem aqui. Eles encontraram um terceiro dispositivo explosivo dentro do edifício. Mas o que diz o relatório oficial? Que havia uma van do lado de fora com explosivos. Bem, eu não estava lá. Então eu não vou me colocar como juiz do que de fato aconteceu. Não, eu estou meramente dizendo o que o repórter disse, o que o noticiário disse. E por isso nós fazemos perguntas, mas cabe a vocês a decisão. Timothy McVeigh aparentemente trabalhava sozinho. Assim como no caso Kennedy, ele explodiu todo lugar. Mas testemunhas oculares dizem que viram dois indivíduos e que viram este caminhão no dia anterior e que eles tinham um número. Mas quando esse edifício explodiu, não havia nenhuma cratera no lugar onde este caminhão deveria ter explodido. Agora, se um caminhão explode do lado de fora do edifício, é necessário que haja uma cratera e o edifício deve implodir. Mas o edifício não implodiu, ele explodiu. Isso tem que ter sido feito por um dispositivo colocado do lado de dentro. Agora, para encerrar o caso e para dizer que foi um caminhão, as pessoas disseram, bem, certamente se foi um caminhão, então deve haver algumas partes do caminhão que sobraram. O que eu quero dizer é que uma explosão não destrói todas as peças de um caminhão. Elas podem estar bastante danificadas, mas deve ter sobrado alguma peça do motor ou algo parecido. Mas não havia nada. E, eventualmente, a pressão se tornou tão forte que um agente da CIA, que estava correndo a 4 quarteirões de distância, tropeçou num pedaço do eixo do caminhão e o encontrou. Mas o problema é, como dizer que essa parte do eixo fazia parte do caminhão? E agora eles descobriram um número de registro. E, por sorte, o número estava no eixo traseiro. Agora, em nenhuma parte do mundo inteiro, os números de registro dos automóveis ficam no eixo traseiro. Então, esta é uma questão estranha. Mas, no entanto, ele foi identificado como o único culpado. Mas há tantas suspeitas em relação a esta explosão que eles eventualmente fizeram um contrato e eles destruíram todo o edifício antes da possibilidade de examinar o que de fato havia acontecido naquele evento particular. Então aconteceu outro evento, as Torres Gêmeas. Mas o que aconteceu depois do primeiro evento? Depois da bomba em Oklahoma, os Estados Unidos conseguiram aprovar legislação antiterrorista em 5 dias. E aquela legislação antiterrorista deu poderes ao presidente dos Estados Unidos para suspender a Constituição.
mas não concedeu a ele poderes para poder entrar em qualquer país do mundo que ele quisesse. Para isso, ele precisava de uma legislação sobre guerra. Alguma coisa parecida com Pearl Harbor. Era necessário um incidente. Bem, esse incidente ocorreu quando as Torres Gêmeas foram destruídas. E o presidente Bush falou às Nações Unidas em novembro de 2001. Nós precisamos falar a verdade sobre o terrorismo. Nós não vamos tolerar histórias fantásticas de conspiração com respeito aos ataques de 11 de setembro. Mentiras maliciosas que tentam tirar a culpa dos terroristas, tirar a culpa dos culpados. Não é interessante que George Bush está dizendo aqui, nós não vamos tolerar fantásticas teorias de conspiração que tiram a culpa dos terroristas? Por quê? Porque muitas pessoas já não estavam acreditando que o relato daqueles incidentes era preciso. Vamos examinar a primeira colisão. Foi aqui que o primeiro avião se chocou. Tim, sua vida vai mudar, mas mais importante, a vida do seu filho vai mudar. Para sempre. A América nunca mais será a mesma depois de 11 de setembro. Nós estávamos nos preparando para esse tipo de evento já fazia uma década. Nós temos orientações presidenciais de um projeto chamado Defesa da Pátria. Então, o que nós temos? Nós temos um filme do primeiro avião colidindo contra o edifício. Isso significa que houve uma oportunidade para gravar. E logo depois aconteceu o seguinte. Mesmo que os líderes do Talibã neguem qualquer participação nisto, um jornalista árabe que mora em Londres disse hoje à Associated Press que os seguidores de Osama Bin Laden advertiram faz 3 semanas que eles iam realizar algum tipo de ataque. O chefe de segurança do Departamento de Bombeiros da cidade de Nova York me disse que ele recebeu a palavra que havia a possibilidade de um outro dispositivo. Escutem isso, um dispositivo secundário. Há a possibilidade de outra bomba. Ele tentou tirar esses homens rapidamente, mas ele disse que houve outra explosão. Havia dispositivos que foram instalados no edifício. Depois de 45 minutos de gravação, houve uma explosão. Foi lá em cima onde havia fogo. E naquele momento todo o edifício ficou em chamas e todos correram. Eu estava a 5 quarteirões de distância quando eu ouvi as explosões. 3 barulhos. E eu me voltei para ver o edifício do qual acabávamos de sair. E ele se inclinou para o lado e caiu. Tudo começou de repente, como se fossem tiros. Bang, 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 bang. E de repente, 3 grandes explosões. As testemunhas disseram que ouviram dispositivos secundários. Bang, 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 bang. Uma série de explosões, então esses edifícios caíram. Os peritos em demolição dizem que é exatamente isso que acontece numa demolição planejada. Vejam que quando o avião se choca, há uma grande bola de fogo. Essa bola de fogo é causada por todo o combustível que é queimado do avião. Então não sobra mais nada para explodir? Sendo assim, o que foi responsável pelas explosões secundárias? Se nós observarmos o cenário, você observará ali as Torres Gêmeas e há edifícios ao redor. E esses edifícios foram muito pouco danificados. Eles não foram danificados seriamente. E há uma rua e um outro edifício ali chamado edifício número 7. E aquele edifício caiu algum tempo depois, embora nada o tivesse acertado. Mas ninguém nunca disse nada sobre isso. O que será que fez com que o edifício número 7 implodisse? Vamos assistir. O primeiro avião colidiu e um terceiro edifício no World Trade Center entra em colapso. Esse é chamado de edifício 7 do World Trade Center. Vejam os destroços voando do edifício número 7. Aí está o número 7 caindo. Você vai ver que a explosão está vindo em direção à câmera. Essa é a torre número 7 do World Trade Center. Normalmente a CIA estaria ali,
Mas é claro, eles naturalmente abandonaram o edifício quando ocorreu aquela catástrofe. Então, quem é que deveria estar ali no edifício? A CIA deveria estar naquele edifício. Mas eles tinham evacuado o edifício. E 8 horas depois, o edifício cai numa implosão que parece planejada. Agora, nada atingiu aquele edifício. E há algumas questões muito estranhas que nós precisamos considerar. Depois disso, até os canadenses se pronunciaram. E foi passado na noite passada um decreto importante nas Nações Unidas que pode trazer uma nova ordem ao mundo, que seria melhor para todos nós. Tudo isso aconteceu em um dia apenas. Mas a noite desceu sobre um mundo diferente. Um mundo no qual a própria liberdade está sob ataque. Vejam que a resposta canadense foi que o incidente poderia causar uma nova ordem no mundo e que isso foi decidido nas Nações Unidas após uma reunião. Gary Hart, o que você tem a dizer sobre isso? Há uma chance que o presidente dos Estados Unidos use esse desastre para realizar o que o seu pai, uma frase que o pai usou apenas uma única vez e que nunca mais foi usada, uma nova ordem mundial. Muito bem, isso é suficiente. Nós vimos os edifícios caírem, nós ouvimos que enquanto isso tudo estava acontecendo, o governo americano já tinha decidido quem eram os culpados. Um punhado de terroristas, eles mencionaram seus nomes, cerca de 25 ao total, e que toda a trama tinha sido resolvida antes do final dos eventos daquele dia. Que maravilhoso trabalho de detetive enquanto o evento ainda estava acontecendo. Agora eu quero repetir, eu não estava lá. Mas eu quero lhes dizer o que transpirou, o que as pessoas disseram sobre essas questões no mundo, o que foi publicado e o que de fato não pode ser disputado. E então, eu não vou fazer nenhum julgamento, porque eu não estava lá. Vocês façam julgamento com base nos fatos. Esta é a história. Eles disseram que os terroristas tinham origem árabe. E eles mencionam os nomes dos passageiros daqueles aviões da United Airlines. E que a mente brilhante por trás de tudo era um homem cujo nome era Atta. Dizem que foi ele que recebeu aula sobre como pilotar o avião. Quando eles liberaram os nomes, imediatamente houve uma resposta dos países árabes, porque 5 dos terroristas, dos supostos terroristas mencionados, estavam bem e vivos. E, é claro, não podiam ter estado no avião, certo? É muito importante, eles estavam bem e vivos e não podiam estar no avião. E como é que então eles sabiam que Atta era a mente brilhante? Bem, aconteceu de ele esquecer os seus documentos no táxi que o levou para o aeroporto. Foi por isso que eles conseguiram seus documentos. Agora, que terrorista deixaria os documentos para trás? Esta é uma questão. O próximo ponto, que é muito interessante, é que eles dizem que tem evidência de que ele era um homem porque ele escreveu um bilhete suicida. Isso é fato. E isso é o fato publicado. O que eu estou dizendo agora, e eu não estou inventando isso, há provas dessas coisas. Tudo isso é fato. Você decide o resto por si mesmo. Agora, ele escreveu um bilhete suicida. E esse bilhete suicida foi encontrado dentro de sua valise. E ele entregou a sua valise, como normalmente nós fazemos quando vamos para um avião. Agora, que pessoa escreveria um bilhete suicida que vai ser destruído num acidente de avião? Será que isso faz algum sentido? Então, o fato é que eles têm um bilhete suicida. Mas a pergunta é, se ele entregou a valise quando ele entrou no avião, como é que eles têm esse bilhete suicida? Por acaso, esta foi uma das valizes que eles esqueceram de colocar no avião. E foi assim que eles conseguiram o bilhete. Como é que eles poderiam saber que havia terroristas árabes lá? Porque havia um passaporte. Nada mais sobreviveu ao acidente do avião. Mas um passaporte caiu e ficou um pouco queimado, mas dando ainda a possibilidade de identificar um dos terroristas.
Agora, estes aviões, eles atingiram as Torres Gêmeas com absoluta precisão. As suas caixas pretas foram totalmente destruídas. Elas são feitas de titânio e elas são planejadas para sobreviver a qualquer acidente. Nenhuma caixa preta foi encontrada. Elas foram totalmente destruídas. Então nós temos uma situação muito estranha. O que atingiu o edifício número 7? Nada o atingiu. Mas ele caiu do mesmo jeito que os outros. E há evidência de que havia dispositivos secundários nos edifícios, como vocês mesmos ouviram os comentaristas dizerem. E a infraestrutura dos aviões? Bem, havia algumas peças que foram encontradas. Então, é claro, houve uma situação de fato em que esses aviões atingiram aquele edifício particular. Porque você tem um monte de peças, de componentes de avião que sobreviveram. Com aquelas explosões tremendas, havia peças de avião por toda parte. Toda vez que um avião tem um acidente, há enormes peças de fuselagem que restam. E eles usam essas peças para poder imaginar o que causou o acidente, e eles fizeram a mesma coisa no caso das Torres Gêmeas. 3 dias antes que esses edifícios caíssem, 3 dias antes, as ações das companhias aéreas tinham sido vendidas numa negociação como nunca tinha existido antes. E alguns bancos compraram essas ações. Isso poderia ser um indício de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Então houve um caso muito interessante. Havia um homem num país, no Canadá, que estava na prisão. Eles o prenderam por causa de uma situação de jogo ilícito. E eles o prenderam e ele disse: "Me deixem sair. Eu estou clandestinamente trabalhando para a CIA. Eu sou um agente. Eu estava investigando lavagem de dinheiro. Mas eles não deixaram sair." Então ele deu os nomes dos seus contatos da CIA. Mas a CIA provavelmente ficou embaraçada pela situação e negou que ele trabalhasse para ela. E esse homem ficou muito zangado, porque ele sentiu que ele tinha recebido uma facada nas costas. Isso acontece muito nesse tipo de negócio. E então ele escreveu uma carta antes do ataque de 11 de setembro, e ele fez um esboço de alguns eventos que aconteceriam. E ele mencionou que aviões iam tentar colidir contra as Torres Gêmeas e o Pentágono. Mas ninguém acreditou nisso. Mas quando aconteceu, eles se lembraram. Aqui estava um agente da CIA que disse, antes de acontecer, o que ia acontecer. Isso pode ser um acaso, isso pode não ser um acaso. Vocês decidem. E este tal de Atta, que eles pensam que planejou tudo, tendo apenas feito um estágio em pilotagem, ele fez tudo com absoluta precisão, o que é uma história interessante. Recebendo fundos de $100 mil do Serviço Secreto Paquistão em sua conta bancária, e vocês sabem que esse serviço secreto é muito amigo dos Estados Unidos. E nós temos essa transferência de dinheiro. Mas a conspiração não termina aí. No artigo Das Bositz im Pentagon, Os Males que se Sentam no Pentágono, foi escrito por um homem, pelo cientista político Thierry Meyssan, da França. E ele tem algo muito interessante a dizer. Quem foi? O que aconteceu aqui? Como é possível ter todos os nomes dessas pessoas e não ter a evidência de que elas estavam a bordo? Eis a história. Eu vou contá-la para vocês com os passageiros, máquinas que voaram até as Torres Gêmeas. E então há esse outro caso fascinante do avião que ia na direção do Pentágono. E aqui estão as fotos que foram publicadas. As datas estavam estranhamente erradas. Elas dizem 12 de setembro. Mas aparentemente elas dizem isso porque elas foram liberadas no dia seguinte. Aqui você vê fumaça, não há detritos, nada. Aqui tem um pedaço faltando, não tem foto. Ali você tem o impacto de uma chama. Você tem uma bola de fogo ali. É isso.
Se você olha então para a grama, isso foi tudo que foi achado. Não se achou nenhum pedaço do avião da United Airlines. Nenhuma peça. Nada. Nada. Aqui está o buraco que foi visto depois do evento, mas a maior parte desse buraco foi feita depois do evento. Então a pergunta é, por que não há peças de avião? E de novo, todas as caixas pretas desapareceram. Nenhuma caixa preta sobreviveu. E esse buraco é pequeno demais para um acidente do tamanho que eles dizem. Porque em nenhuma parte do mundo, nos acidentes de avião mais conhecidos, em nenhum caso houve um acidente em que nem um pedaço do avião tenha restado. E o que é mais interessante nesta situação? Uma declaração do arcebispo Quigley, de 1903, na Tribuna de Chicago. Olhem para isso. Quando os Estados Unidos governarem o mundo, a Igreja Católica governará o mundo. Mas voltemos a 11 de setembro. Para você governar o mundo, você precisa ter acesso ao mundo inteiro, quando quer que você queira e como quer que você queira. Agora, este avião que atingiu o Pentágono e aquele outro que caiu por acaso, vocês sabiam disso? O outro caiu e aparentemente havia terroristas a bordo que foram vencidos por leais cidadãos. A parte interessante é que o avião atingiu o solo e nunca atingiu nenhum edifício. Ele caiu. E quando ele caiu, houve um buraco no chão. E o prefeito e as primeiras pessoas daquela área que correram para o lugar, e ali havia um buraco no chão, mas não havia detritos da aeronave. Nada, nem uma pecinha, nada. O avião inteiro desapareceu num buraco que não era muito grande. E não foi achado nenhum detrito e nenhuma caixa preta, nada. Algo assim nunca tinha acontecido antes. Mas o que é mais sinistro é o seguinte: porque as pessoas que tinham morrido no avião, os seus descendentes, os seus herdeiros, não podem reclamar os corpos se não há corpos. Mas na investigação, eles identificaram cada pessoa com o seu grupo sanguíneo e com as partes do corpo que foram entregues para a família. Não havia peças de avião, não havia nada daquela natureza, não havia avião. E, no entanto, eles foram capazes de identificar todos os corpos. Será que isso faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. E, aparentemente, houve ligações telefônicas entre a aeronave e o Pentágono. Essa informação foi divulgada. A informação era de que houve um grupo terrorista, terroristas árabes, e eles estavam atacando este lugar, e a ligação telefônica foi feita com um celular. Mas, é claro, vocês sabem que se você faz uma ligação de um celular, então você recebe a conta pela ligação do celular. E ninguém nunca conseguiu encontrar os registros dessa ligação. Então, o Pentágono deu um passo para trás e disse: bem, de fato nós não recebemos a ligação do celular. Nós recebemos a ligação de um telefone a bordo do avião. E, de novo, eles fizeram uma investigação. Se você faz uma ligação de dentro do avião, então você tem que passar o seu cartão de crédito e há um registro de uma transação de cartão de crédito daquela ligação. Mas não foi encontrado nenhum registro. Então, o Pentágono deu um passo para trás e disse: sim, é verdade, mas foi feita uma ligação a chamar. É por isso que não há nenhuma informação no cartão de crédito, porque o indivíduo não usou o cartão de crédito. Mas a verdade é que ninguém consegue fazer uma ligação a cobrar de um avião. E aí a história acabou. Então aqui estão 4 aeronaves. Nenhuma peça foi encontrada, exceto aquelas das Torres Gêmeas. Há buracos no chão, mas não tem nenhuma aeronave lá. Todas as partes dos corpos, com análise de DNA,
Isso é interessante, muito interessante. Eles tinham planejado antes, na Baía dos Porcos, uma operação assim, aparentemente. Essa é a história. Eles estavam ensaiando uma forma de enganar as pessoas com uma operação de avião, em que um avião decolaria, pousaria, as pessoas sairiam, e então outro avião controlado por rádio decolaria e criaria a situação que eles quisessem sem qualquer pessoa a bordo. Isso já tinha sido feito antes nos Estados Unidos. Então pergunte-se a si mesmo, como é possível que todas as evidências circunstanciais apontem para o fato de que não havia ninguém naqueles aviões? Ninguém. E aí as pessoas ficaram com medo do antrax e, eventualmente, quando um alto político sugeriu que o antrax estava vindo de um laboratório dentro dos Estados Unidos, de repente houve silêncio absoluto. Então não vamos continuar falando de 11 de setembro e dizer foi este ou aquele partido. A verdade é que a situação foi uma situação muito estranha. E se você observa os figurões nos Estados Unidos, quer seja Madeleine Albright ou qualquer outro, eles usam símbolos secretos que demonstram sua ligação com Lúcifer. O presidente Clinton aqui está recebendo o Papa publicamente. E ele diz que não é católico romano? Isso é impossível. Hillary Clinton está usando o símbolo da Fênix, que é um símbolo maçom. Tony Blair usa símbolos maçônicos. Os presidentes, os primeiros ministros do mundo, quer seja Margaret Thatcher ou Carter, quem quer que seja, todos eles parecem pertencer a organizações secretas. Quer sejam líderes religiosos ou líderes políticos, quer estejam na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Oriente, todos parecem estar envolvidos. Então, antes de continuarmos, vamos primeiramente contemplar o que aconteceu na situação da África. Mas nós vamos fazer isso em outra sessão. Se nós olharmos para a África e para Roma, isso vai nos dar uma ideia do que a nova ordem mundial é. A África e o que eles fizeram à África serve como modelo para o que acontecerá com o resto do mundo. Os grandes líderes africanos e os tiranos do passado, como Idi Amin, todas essas pessoas receberam asilo e eram provavelmente maçons importantes. Quando nós olhamos a África do Sul, a situação que havia ali, a questão de brancos e negros, a questão do apartheid, todos os personagens eram de novo maçons. Este aqui é o presidente e ele está dando um sinal maçônico. Ele era maçom. Se nós olharmos Nelson Mandela, ele era maçom. Então nós percebemos que, de novo, os dois lados pertenciam a uma sociedade secreta. Se nós olharmos Vergelique e Nelson Mandela, nós temos a mesma situação aí. Mandela é comparado a Jesus Cristo. Eles o adoram. Eles têm uma tese e uma antítese. E ele participa da comunhão da hóstia publicamente, embora ele não diga que é católico. De fato, ele diz que ele não é católico. Agora, o cânon católico afirma que você não pode receber a hóstia se você não for católico. Então, essas pessoas não são quem elas dizem que são. Aqui ele está num casamento hindu com a viúva de Somora Machel. E a história de Somora Machel é outra história, pois ele era uma pessoa que gostava de fazer declarações contra Cristo. Ele também teve um casamento judaico na mesma cerimônia. E um muçulmano, mostrando que todas as religiões são a mesma coisa para ele. O novo perfil político é totalmente maçônico. E em 1992, já se sabia que Mugabe, de Zimbábue, ia tomar as fazendas das pessoas que moravam lá. Isso foi antes que ele começasse a fazer isso. Eles já diziam, Mugabe vai tomar as fazendas em breve. Disseram isso em 1992. E hoje isso é um fato.
O jornal Der Spiegel publicou: os alemães precisam sair. Todos os brancos precisam sair. Aqui está um cartoon de Kissinger, apontando para o fato de que os brancos precisam sair da África. Aqui está o atual presidente da África do Sul e Mugabe. Eles estão juntos nesta questão. Ele se recusa a repreender Mugabe por tomar as fazendas à força. Só na África do Sul, 4.000 fazendeiros pelo menos morreram, ou foram mortos enquanto eram expulsos da terra. Mas ninguém noticia isso no mundo. Zimbábue está arruinada. Mas o que nós encontramos aí? Um edifício tremendo sendo construído. E como ele se chama? A província jesuíta de Zimbábue. Então, os jesuítas controlam esse país. Esta é a Escola Jesuíta de Filosofia e Letras. Edifícios novinhos, enquanto o país está em ruínas. Eles estão se preparando para a ordem mundial. E todos os líderes negros estão no mesmo nível que os líderes europeus e americanos. Eles todos pertencem ao mesmo clube. Mas o que é esta nova ordem mundial? Aqui está o novo emblema da África do Sul. E você pode ver nele a fênix se levantando das cinzas, a coroa de Mitra com os 7 raios. Todo este simbolismo aponta para a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês essa nova ordem econômica. Eu vou apresentar para vocês citações dos próprios católicos. E eu quero dizer para vocês que o que nós estamos experimentando ainda não é nada comparado com o que vai vir. E eu posso dizer isso porque eu já passei por essa experiência. Se vocês quiserem um dia ler um livro interessante, Megalomania Eclesiástica. Mas eu também vou fazer citações de encíclicas. De acordo com a lei canônica, o controle de toda a propriedade da Igreja Católica Romana pertence ao Papa, seu supremo imperador. Tudo que eu vou dizer agora vai ser confirmado por uma citação. Tudo vai ser substanciado por uma encíclica papal ou por uma citação. O comunismo tornou toda a propriedade particular uma propriedade do Estado. O capitalismo diz: a propriedade pertence ao indivíduo e ninguém tem o direito de tirá-la. Agora, se isso é tese e antítese, então deve também existir um intermediário. E é por isso que o Papa condenou o comunismo, mas ele também condena o capitalismo. A nova ordem mundial será um intermediário em nome da igualdade. Então vamos dar uma olhada nessa questão do pensamento econômico da Igreja Católica Romana, a propriedade privada. Tomás de Aquino não escreveu nenhum tratado sobre economia, mas seu pensamento, baseado no de Aristóteles, é a base para a compreensão do pensamento econômico da Igreja Católica Romana. Toda vez eu vou fazer uma citação. Agora, nesta citação, o que Tomás de Aquino está dizendo? O pensamento econômico da Igreja Católica, como desenvolvido pelos papas em suas encíclicas e pelos concílios da Igreja Católica, contribuiu para as seguintes coisas. Número 1, para o feudalismo e para o socialismo das guildas na Europa durante a Idade Média. Número 2, para o fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Para o nazismo na Alemanha no século XX, para o intervencionismo e o Estado redistributivo do Ocidente, incluindo os Estados Unidos no século XX. E número 5, a teologia da libertação na América Latina e na África no século XX. Tomás de Aquino disse: a posse comum de todos os bens é uma lei natural. Ele escreveu: disse que a posse de todos os bens em comum e da liberdade universal são uma lei natural, porque a distinção entre bens e a escravidão não são coisas da natureza, mas invenções da razão humana para o benefício da vida humana. Agora, o que isso tudo significa? Simplesmente quer dizer que a propriedade é para o uso comum. Você pode possuí-la, mas é para uso comum. A comunhão de bens, escreveu ele, pertence à lei natural. Não que a lei natural dite que todas as coisas devem ser possuídas em comunhão e que nada possa ser uma propriedade individual. É possível que possuamos bens, sim,
mas porque a divisão dos bens não se dá de acordo com a lei natural, mas é, em vez disso, oriunda do acordo humano, o que pertence à lei positiva. Eles falam tanta abobrinha, mas é interessante. Continuem prestando atenção. Então, a posse de bens não é contrária à lei natural, mas uma adição a ela inventada pela razão humana. Vamos continuar. Tomás escreveu: portanto, tudo que um povo tiver em excesso é devido pela lei natural ao propósito de socorrer os pobres. Agora nós estamos chegando lá. Você pode ter bens, qualquer coisa que você queira, mas se você tiver mais bens do que você precisa, esses bens devem pertencer ao uso comum daqueles que não têm nada. Será que isso faz sentido? Agora, se você cria duas classes de indivíduos, os ricos e os pobres, e se há uma situação em que as duas classes, os ricos e os pobres, você pode viajar o mundo inteiro e você vai ver que há nações ricas e nações pobres. E você vai descobrir que todas as nações ricas são protestantes. Já notaram isso? Todas as nações ricas são protestantes. Agora, se você tivesse um plano de deserdá-las todas, para que você pudesse ser de novo governante de tudo, e para que elas tivessem que vir implorar aos seus pés por qualquer coisa, vejamos então como isso se desdobra para o propósito de socorrer os pobres. Porque os bens são para uso comum pela lei natural. Então, não é pecado se os pobres tiram os bens dos seus vizinhos. Tomás escreveu: em casos de necessidade, todas as coisas se tornam propriedade comum. Então, não há pecado em tomar a propriedade do outro, porque a necessidade a torna como pertencente a todos. Claro que há um aspecto da partilha. Se eu vejo que o meu próximo está em dificuldade, como bom cristão, eu devo ajudá-lo, certo? Sim, mas agora nós estamos falando de uma lei. Então, se o meu vizinho tem uma necessidade, e quem determina a necessidade? Ele mesmo determina a necessidade. Eu tenho necessidade, eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade de uma televisão, e eu não tenho televisão. E você tem dinheiro, e você pode comprar outra televisão se você quiser. Ele pode roubar a televisão sem ser um pecador, certo? De acordo com Tomás, sim. E se você tiver um carro e ele não tiver um? Ele pode pegar o seu carro sem cometer pecado, de acordo com Tomás de Aquino. Agora, é claro que ele escreveu isso há muito tempo. Talvez a mesma coisa não aconteça hoje em dia. Bem, veremos. Não apenas não é pecado tomar a propriedade do outro, não é sequer crime, de acordo com Tomás de Aquino. É legal que um homem socorra a sua necessidade por meio da propriedade de outro homem que a toma, aberta ou secretamente. Isso não é, tecnicamente falando, roubo ou furto. Não é roubo, tecnicamente falando, tomar secretamente e usar a propriedade de outra pessoa no caso de extrema necessidade. Porque aquilo que se toma para preservar a própria vida se torna um bem particular em razão disso. E no caso de um homem em necessidade, o seu vizinho pode tomar a propriedade de outro homem para socorrer a quem está em necessidade. Artigo 7º. Isso está ficando interessante? Agora, vocês sabiam que se eu deixar a minha propriedade desocupada na África do Sul e alguém se mudar, eu não posso expulsá-lo? Ele entrou porque tinha necessidade. Essa é a lei. E vocês acham que isto é apenas uma lei da África do Sul? Não, esta é uma lei britânica também. Esta é uma lei que está presente em virtualmente todos os países agora. Agora, ela ainda não está sendo implementada porque a situação ainda não exige que ela seja implementada em todos os lugares. Mas uma vez que as fronteiras forem abertas e milhões de pessoas pobres começarem a entrar, bem, então haverá grande necessidade. Então, o que é que está acontecendo com a necessidade do outro lado do oceano? Bem, na África do Sul, uma pessoa sai para o feriado e volta e a casa está ocupada. E não podem expulsar esses invasores. Mas porque a propriedade está no nome da pessoa, a pessoa ainda tem que continuar a pagar as contas, mas a necessidade fez com que aquele bem se tornasse um bem comum. E por isso, as pessoas se mudaram para lá. Será que essa é toda a situação? Bem, é ainda pior. A doutrina católica romana da
da propriedade privada tem ecos no slogan comunista do século XIX. Pedimos a cada um que está de acordo com sua habilidade e devemos dar a cada um de acordo com a sua necessidade. Vocês estão vendo que isso é uma doutrina católica? Os direitos humanos se tornam mais importantes do que os direitos à propriedade. E este era o credo da grande sociedade de Lyndon Johnson. Nós vamos tirar de quem tem e vamos dar para quem não tem, quem precisa. Foi Lyndon Johnson que disse isso. E onde é que ele morava? Isso também aparece na literatura do fascismo, do nazismo, da teologia da libertação, no intervencionismo e no socialismo. O destino universal dos bens. Esta é a expressão de João Paulo II em sua encíclica de 1987, intitulada A Preocupação Social. É necessário declarar uma vez mais o princípio característico da doutrina social cristã. Os bens deste mundo se destinam a todos. O direito à propriedade privada é válido e necessário, mas ele não anula o valor deste princípio. A propriedade privada, de fato, é uma espécie de hipoteca social. Isso significa que ela tem uma função intrinsecamente social que se baseia e que se justifica precisamente pelo princípio do destino universal dos bens. Puxa, o que o Papa Paulo II acabou de dizer? Ele disse que o que Tomás de Aquino havia dito é o que ele está dizendo. Você pode ter uma propriedade privada. A Igreja Católica defende a propriedade privada. Isso parece muito bom. Mas então se diz que essa propriedade é somente sua para uso comum. Então um dia você acorda e o seu jardim está cheio de invasores. E você chama a polícia e diz: "Ei, saiam daqui, saiam da minha propriedade." E eles dizem: "Deixem-nos em paz ou nós vamos estourar os seus miolos." E você vai à polícia e você diz: "Policiais, venham me ajudar. Há pessoas que estão invadindo a minha terra." "Desculpa," eles dizem, "essas pessoas precisam. Você tem muita terra de qualquer forma." Acostume-se com isso. O Papa Paulo VI deixou esse ponto claro em sua encíclica de 1967 sobre o progresso dos povos. Todo homem tem o direito de encontrar neste mundo as coisas de que precisa. E isso é interessante. O recente Concílio Vaticano II nos lembrou disso. Deus pretendia que a terra e que tudo que ela contém fosse de uso para todo ser humano, para todos os povos. Assim, todos os homens deveriam seguir a justiça e se unir em caridade. Bens criados deveriam ser abundantes para todos, numa base racional. Todos os outros direitos, quer direitos à propriedade ou ao livre comércio, devem ser subordinados a este princípio. Isso significa que se eu tenho a necessidade de um bem manufaturado, que eu posso roubá-lo? Então eu estou dirigindo o meu carro e há um roubo de carro a cada 12 minutos. E alguém com arma aparece e diz: "Saia do carro." E eu entrego o meu carro. E se eu não entregar, o que acontece comigo? Eu levo um tiro. O homem tem necessidade do meu carro. Ponto final. Na minha igreja, lá na minha cidade, nós temos sequestros e mais sequestros. Até o pastor. Eles bateram nele e tentaram amarrá-lo e colocá-lo no bagageiro do carro. Eles o teriam matado. Ele conseguiu brigar e se libertar, mas ele ficou sem o carro. E vocês acham que alguém está tentando encontrar os carros que foram roubados? Acham um aqui e outro lá. Vocês acham que alguém se importa quando os fazendeiros estão sendo mortos e expulsos de suas terras? Alguém faz alguma coisa aqui e acolá apenas para enganar o povo, mas basicamente nada se faz. E as mãos da polícia estão amarradas. E a lei diz isso, não há nada que se possa fazer. Outro dia, 2 ciclistas estavam passeando quando 5 homens armados apareceram e pediram a bicicleta. Eles pegaram a bicicleta. Mas os ciclistas estavam armados, porque está se tornando cada vez mais como o Velho Oeste. E eles se defenderam. Eles atiraram em um e fugiram. E vocês sabem o que aconteceu? Os 2 ciclistas estão na cadeia. Sim. Eles foram condenados porque feriram uma pessoa desnecessariamente. Eles podiam ter dado as bicicletas para eles. Isso teria resolvido o problema. Vocês percebem que a lei está de cabeça para baixo? Na bula Alegria e Esperança, a Constituição do Vaticano II, que João Paulo II citou,
explica isso em detalhes. Se alguém está em extrema necessidade, ele tem o direito de buscar o que ele precisa das riquezas dos outros. Agora, quem define a necessidade? Já que há tantas pessoas prostradas com fome no mundo, este sagrado concílio incentiva a todos, tanto indivíduos quanto governos, a se lembrarem do aforisma dos pais: alimentai o homem que morre de fome, porque se vós não o alimentais, vós o matais. Então, porque a propriedade particular é imoral, todos os homens, indivíduos e governos, têm a obrigação moral de redistribuir os bens que são possuídos de forma injusta pelos proprietários. Você já ouviu falar de reforma agrária, redistribuição de bens? Você já ouviu falar disso muitas vezes ultimamente? Sim, vai haver uma redistribuição. Todos os bens, isso inclui não apenas os bens disponíveis na natureza, mas os bens manufaturados também. João Paulo II declarou que todos os homens devem ter acesso a esses bens que Deus queria que fossem de uso comum, tanto os bens naturais quanto os bens manufaturados. Não existe essa coisa de dívida, só no papel. A supremacia é do Estado. E a minha vida pode bem acabar em miséria. Se você gosta dos seus carros, das suas televisões, dessas coisas, libertem-se disso. Porque isso tudo será em breve redistribuído. E não há nada que os protestantes brancos, negros ou cor-de-rosa possam fazer. Não há nada, porque os fins justificam os meios. A redistribuição vai acontecer conforme tem sido planejada. Rerum Novarum. Quem já ouviu falar de Rerum Novarum? Esta encíclica papal, que foi proclamada e que está sendo muito citada hoje em dia, e o Papa diz que ela vai ser a base para a nova ordem mundial. Então, eu achei que era importante estudá-la. E o livro sobre a condição da classe trabalhadora diz o seguinte: uma das declarações mais influentes da Igreja Católica sobre questões econômicas é a encíclica Rerum Novarum de 1891. Nesta encíclica, a Igreja Católica se alia com o proletariado, que no marxismo é o grande e final inimigo da ordem capitalista. E Pio XI, na revista 40º ano de 1931, página 4, diz: a Rerum Novarum foi estabelecida como regras inerrantes para toda a humanidade para a solução adequada do problema difícil que é a solidariedade humana, o problema chamado questão social. Agora vejamos. A mais notável evidência deste ensinamento e ação social que a Igreja estabeleceu através dos séculos é, muito distintamente, a encíclica Rerum Novarum, que foi promulgada há 70 anos. As normas e recomendações contidas nela eram tão importantes que sua memória nunca mais cairá em esquecimento. João 23, no livro Mãe e Mestra, de 1961, página 78. Aqui é o Papa que está falando. O Papa Pio nos disse que a encíclica Rerum Novarum foi importante para acabar com o capitalismo laissez-faire do século XX, ao iniciar a era da interferência eficaz do governo. Vocês ouviram isso? Vejamos como termina. A Rerum Novarum era a voz da autoridade moral necessária para garantir o desenvolvimento da interferência eficaz de todos os governos no século XX. De quantos governos? De todos. Pio XI escreveu: não é surpreendente, portanto, que sob o ensinamento e a orientação da Igreja, muitos sacerdotes cultos e muitos leigos devotos possam se dedicar ao problema de elaborar a ciência social e econômica de acordo com as condições de nossa época. Sob a orientação e iluminação da encíclica de Leão, Rerum Novarum, de 1891, a ciência social cristã evoluiu. E ela continua a ser desenvolvida e enriquecida diariamente por trabalhadores incansáveis. Esses trabalhadores são homens escolhidos e que podem ser chamados de auxiliares da Igreja.
Então, todos aqueles que trabalham em sociedades secretas, a Opus Dei, os Cavaleiros de Malta, os Cavaleiros de Colombo, todas essas pessoas trabalhando foram homens escolhidos para realizar isso. E essas não foram as únicas bênçãos que vieram da encíclica. A doutrina da Rerum Novarum começou pouco a pouco a penetrar, mesmo entre aqueles fora da unidade católica. Aqueles que não reconheciam a autoridade da igreja. E esses princípios católicos da sociologia gradualmente se tornaram parte da herança intelectual de toda a raça humana. Para onde nós estamos indo? Eu gostaria de saber. E assim, nós nos alegramos que as verdades católicas proclamadas tão vigorosamente pelo nosso ilustre predecessor, Leão XIII, são proclamadas e defendidas não meramente nos livros católicos e em suas revistas, mas também nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça. Esses homens escolhidos, chamados de auxiliares da igreja, que têm sido importantes. E aqui está John Robbins escrevendo. Quem são eles que vão acabar com o sistema da empresa livre do século XIX e substituí-lo por um sistema de interferência eficaz do governo no século XX? Quem são esses homens escolhidos? Eu não sei. Sob o fascismo, os proprietários de terras vão conservar os títulos às suas propriedades, mas o uso de sua propriedade é, como Leão XIII escreveu, comum. O fascismo é uma forma de socialismo que retém as formas e os instrumentos do capitalismo, mas não a sua substância. Isso é um resumo do que é o fascismo. Quando nós falamos da reforma das instituições, o Estado vem logo à mente. Não como se o bem universal fosse esperado dessa atividade. Então, o que é que o Estado vai fazer com tudo isso? A experiência com a liberdade econômica, escreveu Pio XI, deve terminar. E a vida econômica deve, de novo, ser sujeita ao planejamento e ao governo. Quem quer controlar a sua vida econômica? O governo. João Paulo II escreveu em sua Preocupação pela Condição Social, em 1987. É necessário declarar uma vez mais que o princípio característico da doutrina social cristã, os bens deste mundo pertencem a todos. A propriedade privada é apenas uma hipoteca social. E essas coisas serão controladas. Ele escreveu um eco fiel de tradições que têm séculos de idade na igreja, com respeito ao propósito universal dos bens. No mundo de hoje, escreveu o Papa, nós nos deparamos com um sério problema de distribuição desigual dos meios de subsistência que originalmente pertenciam a todos. Então veio a teologia da libertação. E Pio escreveu uma encíclica sobre o comunismo ateu e sobre a nossa época, quando uma miséria incomum acontecia. Quem criou a miséria? Eles criaram a miséria para que eles pudessem oferecer uma solução para ela. Assim, na África, eles priorizaram alguns e massacraram as massas. Então, eles se viram e eles criam a situação que eles querem. Eles criam o comunismo. Então, eles criam o caos. E do caos, eles criam uma ordem social que eles querem. Assim, o segundo reinado do terror recebeu o apoio do Papa. O padre Camilo Torres, que levou um tiro em 1966, declarou: o católico que não é revolucionário vive em pecado mortal. O Papa João Paulo II escreveu em 1968: a Igreja não hesitará em se defender sem temor. A Igreja não hesitará em defender destemidamente a causa justa e nobre dos direitos humanos. Ela apoiará as reformas corajosas que levam a uma melhor distribuição dos bens, incluindo os bens terrenos como educação, saúde, moradia e assim por diante. E agora nós chegamos aos direitos humanos. O que nós lemos a respeito da Revolução Francesa? Qual será o padrão do mundo? Os direitos humanos. Você tem um direito à propriedade. Você tem o direito a qualquer coisa da qual você precise. Nós nos convencemos de que a teologia da libertação não é apenas oportuna, mas útil e necessária. É isso que o Papa diz. Não sou eu. Estas são as suas palavras. João Paulo II escreveu isso numa carta aos bispos brasileiros.
Ela deveria constituir um novo estágio da reflexão teológica iniciada com a tradição apostólica. E então ele volta a falar da Rerum Novarum. Franklin Roosevelt, quando foi eleito, convidou o professor O'Brien para fazer parte da sua administração. Quem era O'Brien? O'Brien escreveu em 1931: os trabalhadores têm o direito que a indústria lhes ofereça os seus meios de sobrevivência, porque de tempos em tempos eles trabalham até a exaustão da morte. E quando a indústria se recusa a fazer isso diretamente, então é a obrigação do governo exigir que ela o faça. Viram como a declaração começa? Então vamos falar desses direitos humanos. Primeiro, você tem direito a fundar sindicatos para as classes operárias. Você tem o direito à cultura. Número 3, você tem o direito a emigrar. Você tem o direito a imigrar. Você tem o direito à alimentação, vestimenta, a cuidados médicos, a um salário justo, à vida, a um ambiente seguro, à segurança pessoal dos trabalhadores, à vida familiar, à propriedade privada, do jeito que eles entendem, é claro, ao uso comum de todos os bens, ao trabalho, a uma pensão, seguro, a uma aposentadoria na velhice, o direito à associação, número 19, o direito à segurança, número 20, o direito à integridade física, aos serviços sociais necessários, o direito à greve, número 23, o direito a escolher a sua filosofia de vida, o direito de constituir família, o direito à educação, 26 ao emprego, 27 à boa reputação, número 28 ao respeito, número 29 à informação apropriada, número... Puxa, isso dá trabalho. Como é que se controla isso tudo? Como é que se controla isso? Se você vai controlar cada aspecto disso, você precisa controlar cada aspecto da vida de uma pessoa. No futuro, você não será capaz de sequer ir ao banheiro sem pedir a permissão do Vaticano. Eles vão controlar cada aspecto de sua vida. Eles vão controlar tudo. E o governo vai se tornar ultra forte. E onde é que o dinheiro para fazer tudo isso vai vir? Vai vir de você. Agora, quando o dinheiro sai de você, o que acontece com a sua riqueza? Ela diminui e diminui e diminui. Isso significa que a classe média vai desaparecer. Quantas classes havia na época em que o catolicismo dominava a Idade Média? 2. A classe feudal, os goim, e a classe alta, que controlava tudo. Agora, se nós tirarmos os empregos, e no meu país o desemprego está em cerca de 50%, na Alemanha é cerca de 1,5%, e depois começou a subir para 2, 3, 5, 10, 20%. Agora, o desemprego está por toda parte na Europa. Por quê? Porque todos os países do bloco oriental foram incorporados à Europa e deve haver uma redistribuição de riqueza. E a riqueza está diminuindo cada vez mais. As pesquisas recentes não mais indagam onde você vive. Elas perguntam: quantos cômodos a sua casa tem? Quantas pessoas vivem lá? Quantos isso e quantos aquilo? E onde é que se fazia isso antes? No comunismo. E o que acontecia se sua casa era maior do que a sua necessidade? Quem tinha necessidade pegava a sua casa. Mas quem tinha que pagar por ela? Você, porque ela era sua. Está pior agora até do que no comunismo, não está? Eles vêm para o nosso país e agora você tem que se registrar em cada localidade individual, e você não pode votar fora da sua zona eleitoral. Você tem o seu nome inscrito numa zona específica, e então eles vêm até a minha casa e eles dizem que eles querem saber qual é a minha religião. E eu digo: eu sou cristão. E eles perguntam: de que denominação? E eu digo: não é da sua conta. Quantos cômodos você tem? E eu respondo: suficiente. E eles dizem: nós queremos saber exatamente quantos cômodos você tem. E eu digo: eu tenho o suficiente. Nós queremos saber exatamente. Isso não diz respeito a você. Por que você precisa saber exatamente? Eu posso construir um novo cômodo na próxima semana? Eu posso colocar uma parede bem aqui? Eu posso transformar 1 em 2, certo? Então não é da sua conta. Mas você fica encrencado quando você responde assim. Você não deve fazer isso. Portanto, todo homem precisa ter aquilo que é necessário para que ele tenha uma vida verdadeiramente humana. Vocês sabiam que agora ter uma vida verdadeira humana é a mesma coisa para os católicos que salvação?
Eu vou falar mais sobre isso no futuro, numa palestra futura. Vocês vão ver que eles dizem que ser salvo significa viver uma vida verdadeiramente humana. Isso significa que o reino de Deus para o catolicismo é o reino do catolicismo governando o mundo nesta terra e dando a todos a capacidade de viver uma vida verdadeiramente humana. Isso significa o suficiente para cuidar das suas necessidades básicas e nada mais. Vocês gostam da nova ordem mundial? Vocês gostam dela? Vocês sabiam que a Bíblia o chama de homem do pecado? Agora, há uma outra palavra para redistribuição de riqueza, e eu já a mencionei para vocês. Sabem qual é ela? Isso se chama roubo. É mesmo. A Bíblia diz, não furtarás. Isso significa que você não deve tirar de um e dar isso para outro. Isso é chamado de roubo. Isso é quebrar os mandamentos de Deus. Não estou correto? E nós vamos ver que esse sistema de direitos humanos, ele quebranta cada um dos mandamentos de Deus. Quando Deus distribuiu a terra a Israel, como fez a distribuição? Como uma herança eterna. A terra pertencia a eles. Acabe queria a vinha de Nabote. E Nabote disse para ele, eu não pecarei contra o meu Senhor, porque esta terra me foi dada como herança eterna e aos meus filhos. Deus dá a cada um o que lhe pertence. Mas eles pegam isso e o distribuem de acordo com sua necessidade. Mas você paga a conta. As circunstâncias complexas do nosso dia tornam necessário para que a autoridade pública intervenha com mais frequência nas questões sociais, econômicas e culturais. Concílio Vaticano II, é isso que ele diz. Então eles vão interferir em cada aspecto da sua vida. Aqui está uma manchete. Gorbachev elogia o Papa e diz, o Papa está certo em exigir uma nova ordem mundial. Em 1991, o jornal Crônica de São Francisco disse, o Papa pede uma nova ordem mundial. Albert Einstein disse, o desejo que a humanidade tem pela paz pode ser realizado somente com a criação de um governo mundial. De todo o coração, eu creio que o presente sistema do mundo, de nações soberanas, somente pode levar ao barbarismo, à guerra e à desumanidade. E somente a lei pode garantir o progresso para uma humanidade civilizada e pacífica. É interessante o que Albert Einstein diz. O que ele está dizendo? Não há salvação para a civilização ou para a raça humana, a não ser na criação de um governo mundial. Foi Albert Einstein que disse isso. E vejam o que um antigo secretário-geral das Nações Unidas disse. Ele disse, aqueles que defendem uma federação mundial exibem diante de nós a visão de uma humanidade unificada, que vive em paz, sob uma ordem mundial justa. E o coração de seu programa, uma lei mundial, é realista e passível de ser alcançada. O que Mortimer Adler diz? A paz mundial é impossível sem um governo mundial. Winston Churchill também é um grande nome. Vejam que eu não estou pegando citações de autores desconhecidos. A criação de uma ordem mundial autoritativa é o objetivo máximo que nós devemos alcançar. Charles de Gaulle diz, ou as nações se unem em um governo mundial, ou elas vão perecer. Como é que se faz isso? E que tal criar tanto conflito que todos concordem em entregar a sua soberania? Sabiam disso? Na África do Sul, eu dou essas palestras para o público. As pessoas ficam desesperadas. Elas estão sendo roubadas, expulsas de suas terras. Elas estão sendo assassinadas. As nossas casas parecem prisões. Nós não podemos dormir sem trancar tudo. No meu próprio quarteirão, temos assassinato após assassinato. E assaltos, latrocínios, e nada parece acontecer. A polícia não se importa. Eles nem vão lá. Porque há tanta bagunça por toda parte que eles não conseguem lidar com ela. Então, quem se importa com seus probleminhas
que você acabou de perder alguma coisa. Peça à companhia de seguro. Eles não se importam com a nossa dor. Eles entram, pegam os documentos na casa, queimam tudo, você não tem mais registro da sua vida, tudo fica perdido. Eles vendem os móveis que eles não querem, ficam com os outros para si mesmos e dizem: vai embora, estamos na época da redistribuição. Você podia ter terra antes, agora é minha terra. E é assim que vai ser. Esta é a nova ordem mundial. Bem-vindos à nova ordem mundial. Bertrand Russell afirma: a única possibilidade agora é de um governo mundial, ou então a morte. O Manifesto Humanista 2 apela a que nós construamos uma comunidade mundial. Robert Miller, antigo assistente do secretário-geral das Nações Unidas, disse: devemos agir tão rapidamente quanto possível em direção a um governo mundial, uma religião mundial e um líder mundial. E eu fico imaginando quem vai ser esse líder. Eu estou citando gente importante que eu estou colocando na tela. Não se trata de especuladores. Às vezes me chamam de especulador, mas vejam que os verdadeiros especuladores são essa gente. E este homem aqui? Nós vimos como paz e unidade foram alcançadas. Foi uma grande sensação. Foi uma sensação de ânimo, de paz, de unidade, de amor, de paz e amor e unidade. Unidade, unidade, sim. Líder do coro. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, Senhor, e adorarão a ti, Senhor. O Papa apela por uma nova ordem mundial. A CNN, no dia 1º de janeiro de 2004, apresentou todo o seu discurso do Ano Novo. E eu quero dizer a vocês que a nova ordem mundial tem a intenção não apenas de unir as nações que Deus separou. Esse é um aspecto. Mas erradicar o protestantismo da face da terra. E particularmente aquela forma de protestantismo que se recusa a obedecer o César papal. Essa forma de protestantismo deve desaparecer. E nós veremos que, sob as circunstâncias que serão criadas, essas condições estão agora começando a ficar em seu devido lugar. Tudo está pronto. Eu vou mostrar isso na tela para vocês. Não percam as minhas próximas palestras, porque nós vamos entrar em um território proibido. Eu vou colocar citações na tela e vocês verão que os nossos filhos vão ter problemas. Eu não acho que o problema é Islã. E eu não acho que o problema é o islamismo. É outra coisa. Não percam os próximos episódios. Mas antes de terminar hoje, eu gostaria de lembrar a vocês que Jesus disse: e se eu sei, e se compreendo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, que Satanás, porque o dragão lhe deu autoridade e grande poder, está fazendo o seu reino aqui na terra. Então, em vez de me tornar desiludido, assustado, histérico, eu sei que o tempo vai ser curto, não é? Eu sei que o Senhor vai voltar em breve. Então, quanto a mim, eu me desapeguei das minhas propriedades. Se eu tivesse que chegar em casa na próxima semana e visse a minha esposa num cômodo e todo o restante da casa ocupado, então eu diria:
Isso vai ser destruído de qualquer forma, quem se importa? Tudo vai ser destruído quando o Senhor voltar por seu brilho na sua vinda. Então, por que não deixar que eles tomem agora? E eu vou dizer para eles, divirtam-se enquanto vocês podem. Eu vou me mudar para outro lugar. Eu não me importo em viver debaixo da ponte. Isso está bem para mim. Se eles pegarem os meus carros, isso também está bem. Eu compro outro, e se eu não tiver dinheiro, eu vou andar a pé. Quem se importa? Eu não me importo. Mas as pessoas que estão perdendo essas coisas se tornam desesperadas. E o que elas fazem? Elas cometem suicídio. Aos milhares, pessoas estão cometendo suicídio. Mas se elas entenderem esta mensagem, se elas compreenderem o que vai acontecer, vocês acham que elas cometeriam suicídio? Não. Elas teriam esperança, elas diriam, uau, então nós estamos fazendo parte dessa luta que está sendo travada. As pessoas estão tendo esperança e elas estão entregando a sua vida a Jesus Cristo e elas estão dizendo, Senhor, salva-me, não apenas dos meus pecados, mas salva-me deste mundo. Eu anseio pelo teu reino. Vocês sabem qual é a política de governo no reino de Deus? Eu já lhes contei. Todos no reino de Deus terão uma moradia. Na cidade construída por quem? Por Deus mesmo. E ela tem o seu nome. Vocês sabiam disso? Você tem uma moradia na cidade. Mas na nova ordem mundial, o que acontece? Deus diz, eles não mais construirão casas para que outros habitem nelas. Então, o que você vai fazer? Eles construirão casas, diz a Bíblia, e eles plantarão vinhas. Mas eles não plantarão vinhas para que outros comam delas. O que isso significa? Significa que você vai ter uma moradia nesse país, você terá uma fazenda, e Deus vai abençoá-lo. E a quem tudo isso vai pertencer? A você. E por quanto tempo? Para sempre. Para todo sempre. Essa é a política de Deus. Então, quem se importa com o que acontece aqui? Quem se importa? Olho não viu, nem ouvido ouviu as maravilhas que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso não inclui apenas a glória de ver o nosso Rei no céu. Isso inclui tudo que vai tornar a nossa vida agradável. Vale a pena esperar por esse novo reino. E eu aguardo ansiosamente pelo novo reino de Deus. Será um ótimo lugar. Mas este mundo, infelizmente, vai de mal a pior. Eu não quero mentir para vocês, dizendo que ele vai melhorar. O que eu vou dizer para vocês é que ele vai piorar. Ele vai piorar muito. O que aconteceu na Revolução Francesa é apenas um prenúncio do que vai acontecer no mundo inteiro. Haverá uma anarquia tão grande que você não pode crer. Mas se você estiver sob a proteção do Altíssimo, nada vai acontecer com você. Então, por que não aceitá-lo? Por que não dizer, Senhor Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador pessoal? Por que não dizer, Senhor, purifica a minha vida, vamos andar juntos, porque o Teu governo é o único que vale a pena. Imagine olhar o rosto de Deus e dizer, este é o meu Deus a quem eu aguardava. Os heróis do voo 93. A versão oficial é que este avião se dirigia, vamos dizer, por exemplo, para a Casa Branca ou para o Capitólio. Mas que alguns heróis a bordo conseguiram dominar o piloto e então o avião caiu no solo, matando todos os seus ocupantes. Essa é uma história interessante. Por falar nisso, todos os 4 aviões envolvidos não tiveram a sua caixa preta recuperada. Sem caixa preta. Elas foram planejadas para suportar esse tipo de acidente, mas nenhuma sobrou. Mas o que aconteceu de fato em Shanksville? Mas nós não temos isto em inglês. Está em alemão. Então nós colocamos as legendas para que você possa ler em inglês enquanto nós avançamos. E vocês vão poder ver o que aconteceu. Aqui as pessoas vêm e agora elas entrevistam o prefeito de Shanksville, que foi o primeiro a chegar à cena. Então nós temos aqui o que estava presente quando eles chegaram. E vocês vão ver uma coisa muito interessante. Ernest Toll, o prefeito da comunidade vizinha de Shanksville, se lembra. Bem, sim, o meu genro
e um bom amigo meu foram os primeiros a chegar. Eles estavam em Shanksville, na esquina de uma rua, conversando. A picape de Johnny estava ali. E eles foram os primeiros a chegar. Foi só depois deles que os bombeiros chegaram. E eles ficaram estupefatos porque eles vieram ver um acidente de avião, mas não havia nenhum avião. Não tinha nenhum avião aí. Kein Flugzeug. Vocês foram enviados ao lugar do acidente e não havia nenhum avião? Não, nada. Apenas um buraco. É isso aí. Foi isso que eles viram. Mas eu sempre pensei que este fosse o local do acidente. É, mas não há nada para ver aí. O avião se desintegrou completamente. Puf! No minuto que ele atingiu o solo, ele desintegrou completamente. Detritos do avião? Nada. Eu não identifiquei nada. Esta fotógrafa orgulhosamente apresenta o seu trabalho no mesmo local onde ela estava. Uma nuvem em forma de cogumelo, que também foi vista por outras testemunhas oculares. Foi isso que nós vimos. Parecia uma nuvem de cogumelo. Afeganistão. Depois de um impacto da bomba, o mesmo tipo de nuvem em forma de cogumelo e fumaça é formado que nós vimos em Shanksville. Será que foi uma bomba ou um foguete? Essa é uma história interessante. Aqui você tem uma entrevista com as testemunhas oculares que chegaram até o local do acidente, mas não havia nenhum avião. Havia um buraco no chão, e no buraco, nada. Nem avião, nem detrito de avião, nada. Apenas um buraco no chão, um buraco no qual o Boeing desapareceu. Totalmente se dissolvendo, sem nada para mostrar. É interessante. Mas eles recuperaram todos os corpos que estavam a bordo. Mas não havia nenhum avião. Agora, isso é esquisito. Você tem que admitir que isso é esquisito. E aqui está a foto da nuvem que se formou. Esta é a foto que foi tirada quando a explosão de fato aconteceu. Esta foi a nuvem que se formou. E ela se parece com a nuvem que se formou após uma bomba no Afeganistão. Então perguntamos, será que pode ter sido uma bomba e não um avião? Onde está o avião? Nós não sabemos, ele sumiu. Nunca na história do mundo um avião desapareceu dessa forma. Vocês se lembram quando o ônibus espacial explodiu? Foi um desastre terrível, foi quase como uma explosão nuclear. No entanto, eles reconstruíram praticamente todo o ônibus espacial a partir dos detritos que eles recuperaram. Não é verdade? E aqui nada, nada. Não há avião. Desapareceu. Nada. Isso é muito estranho. Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu no Pentágono. Entre as notícias que circulam está a notícia de que houve uma explosão no Pentágono. De acordo com isso, um avião voava em direção ao Pentágono. Vamos dar uma olhada no que foi mostrado na televisão em todo o país. Sem o impacto do avião, a façada entrou em colapso depois. Foi uma consequência imediata do impacto. O avião voou diretamente na parte renovada do Pentágono. Ele caiu nos 2 anéis um pouco mais à frente, deixando este buraco de 1,8 metros. Assim como no caso de Shanksville, o avião foi também completamente pulverizado no ar. Não há nenhuma evidência do avião do lado de dentro do edifício, tampouco. Somente detalhes inconsequentes. Um relógio, um telefone queimado. Salas cheias de fuligem, móveis.
Bem, aí está. Esse é o segundo. Aqui vem um avião, cai no Pentágono, atravessa um buraco, deixa um buraco de 1,8 metros de largura, um avião inteiro que deixa um buraco de 1,8 metros de largura, e o resto só entra em colapso mais tarde. Dentro do edifício não há detritos do avião, ele se dissolve completamente, desaparece, mas aqui estão relógios, telefones, móveis, que parecem ter sobrevivido. Nada mais. Não tem nenhum pedaço do motor. Nada sobreviveu. Não há nada do avião. Mas e as torres gêmeas? Todo mundo viu que os aviões se chocaram contra elas. O que nós encontramos ali? Eis a situação. A situação é completamente diferente nas torres gêmeas. A despeito da destruição muito mais massiva, a gente chega a tropeçar nos detritos dos aviões. Aqui não tinha problema. Houve uma grande explosão. Se algo deveria ter partido esses aviões em pedacinhos, deveria ter sido esta explosão. Mas havia muitos detritos de aviões. Mas no Pentágono, nada. Em Shanksville, nada. Sem avião. Dissolveu completamente. A gente não deve estranhar que este francês aqui, chamado Thierry Meyssan, diz: será que a maldade vive no Pentágono? Este é o homem que concebeu parte desta teoria, perguntando: quem era? O que aconteceu aqui? Será que foi totalmente diferente do que as pessoas disseram? Estas são as cenas que foram divulgadas. Interessante que a data diz 12 de setembro. Eles dizem que é porque elas foram divulgadas no dia seguinte. Aqui está uma vista do avião quando ele ia se chocar. E então, de repente, um quadro escuro. Nada. Então temos uma chama. E o avião desaparece. Não há nada. Agora, quando um avião aterriza num campo aberto, tão baixo assim, e ele é atingido na sua parte inferior, então o trilho de aterrissagem desce automaticamente, devido à informação do altímetro. E isso causaria uma linha de destruição na grama que vocês não podem acreditar. Mas não há nada, só aquele buraco. E aqui está a nuvem com a chama